Bom dia, pessoal! Retornando depois de 2 semaninhas aí para nossa live da BDT, o Café da Manhã com a Academia Brasileira. Hoje eu trouxe até o meu café. Vamos receber a professora Norma Sueli Padilha, que vai nos falar sobre um tema muito interessante, que é o tema relacionado aos empregos verdes, né? Essa questão dos empregos verdes tem crescido muito, esse tema, principalmente nessa época de pandemia. O que se vem pregando é a necessidade de uma, de uma responsabilidade social da empresa. E, claro, ninguém melhor que a professora Norma Sueli para nos falar a respeito disso. Bom dia, Lauro. Bom, depois da nossa maratona no Congresso, não é? Aliás, no Congresso falaram muito a respeito desse tema. Alessandra, bom dia. Fabiana, Jussara, Ale, Sérgio, nossa, peraí que agora eu tenho que ver onde está a professora Norma aqui para ver se ela entra. Vamos ver, cadê a professora Norma? Licântia, bom dia, tudo bom? Olha, todo mundo entrando, a professora Norma falou que estava atenta e onde ela está? Vamos ver. Bom, enquanto ela não entra, só falar um pouquinho do tema para vocês. A questão dos empregos verdes, ela vem chamando muito atenção. A gente vive numa época relacionada, onde se discute muito a questão da responsabilidade ambiental, o compliance da empresa, né? Quem já não ouviu falar sobre isso? É o tema da moda, vamos dizer assim. Tem saído um monte de livros e de estudos a respeito do compliance, e a gente tem que saber o que é esses empregos verdes que todo mundo fala. Aliás, agora na pandemia, o pessoal tem falado muito que é o que vai vigorar. E, ó, a professora Norma já está diretamente do fundo de Presidente Prudente. A gente fica disputando se Presidente Prudente é mais o fim do mundo que Paraguaçu, ou Paraguaçu é mais fim do mundo que Presidente Prudente, né? Tudo Bom dia, bom, Norma? querida. Bom dia. Bom dia, meu amor. Não nos localize, porque nós somos duas pessoas itinerantes. Isso é verdade, né? A gente se encontrava nos aeroportos, agora a gente tenta se encontrar Sim, é pessoalmente. verdade. Bom, para quem não conhece a professora Norma Sueli, é uma figura extremamente pública, né? A professora Norma ganhou o prêmio Jabuti com o livro de Direito Ambiental, é doutora, pós-doutora, hoje em dia ocupa o cargo de coordenação da pós-graduação na Faculdade de Santa Catarina, com o nosso querido amigo e confrade Vila Torre, né? Trabalham juntos os dois, numa cidade péssima, horrível, que é Florianópolis, é isso? Sim, E a professora Norma já deu aula também nas escolas judiciais, está sempre sendo chamada. É uma das maiores especialistas no assunto. E aí a gente convidou a professora Norma para falar um pouco dos empregos verdes. Lembrando que o Jorge Donoso, que é o nosso contato da academia também, desembargador do Pará, foi uma das pessoas que levantou a bola com relação aos empregos verdes. Outras também, cada uma de uma determinada forma, com um pensamento um pouco diferente, mas a nossa primeira pergunta é: o que é esse emprego verde, né? Olha, o ministro Carlos Alberto, que amanhã já está aqui conosco. O que é um emprego verde, professora? A gente pode falar em emprego verde, tem diferenciação teve a carteira de trabalho verde e amarelo, agora emprego verde. Por que essa cor para distinguir? E o que quer dizer esse emprego verde? Existe dentro desse contexto, existe emprego verde dentro do contexto ambiental, ou isso é uma questão de responsabilidade social da empresa? O que está ligado a esse tema? Por que essa nomenclatura? bom dia, querida Tereza. Bom dia a todos que estão conosco. Cumprimento essa iniciativa
tão de excelência que tem sido esse café da manhã, né? Com todos os colegas que eu tenho acompanhado na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Então, para mim é uma grande honra, né, estar aqui e poder participar um pouco desse diálogo e registrando a minha admiração, sempre a minha querida amiga, na sua grande e magnífica competência de trabalho, de produção, de energia, de envolvimento, sempre colocando todo mundo para se movimentar. E às 8 horas da manhã, né? Só podia ser uma ideia da Tereza. Querida, olha só, esse termo, né, um termo tão curto, né, e tão recheado de significados, na verdade. Então, por isso que antes da gente tentar entender o que significa empregos verdes, né, se ele realmente é possível, se realmente há um caminho aí, porque eu acho que todos nós estamos realmente buscando caminhos, né? Vivemos tempos tão difíceis, né? Que alteraram tudo aquilo que nós tínhamos como alguma segurança em qualquer concepção que a gente olhe, seja na social, na do trabalho, na ambiental, na econômica, né? E reverberado agora em tempos de pandemia, né? Então, o que eu vou conversar contigo, a gente tem que recolocar tudo sempre antes desses tempos pandêmicos, né? Porque os tempos pandêmicos alteram bastante, né, a visão da coisa. Mas é importante a gente dizer que não é só uma palavra que, né, aparentemente, assim, você fala verde, porque é verde, né? Na verdade, se você colocar emprego verde, você está colocando dentro de um contexto que significa, na verdade, uma proposta de transição de modelo econômico, né? Então, realmente é um desafio muito grande, porque talvez seja o grande desafio do século XXI, né? Que importa nesse controle da grande encruzilhada ambiental que nós nos metemos, né? Enquanto humanidade, né? E que afeta de forma muito direta o mundo do trabalho. Então, a área da minha pesquisa, que você conhece bem, né? A gente tem trabalhado bastante desde a década de 90 com o tema do meio ambiente do trabalho, né? Tive a honra de estar na PUC de São Paulo, lá no início, quando a gente começou a debater isso. Inclusive, Raimundo Simão de Mello era meu colega de turma, né? Aliás, Norma, sabe quem vai estar conosco na próxima semana? O próprio. Um professor que foi nosso professor e, de uma certa forma, produziu nisso, que é o Celso Fiorilo. Pois é. Nosso professor lá na PUC. Então, foi ali que a gente começou a conversar, a debater. Exatamente. E o tema meio ambiente de trabalho foi o tema da minha dissertação de mestrado. E eu fico sempre muito feliz de ter participado daquele momento em que a gente pôde fazer essa relação entre o mundo do trabalho e as questões ambientais. Então, é exatamente dentro desse contexto que se situa essa, vamos dizer assim, né, proposta ou desse desafio, né? E aí a gente tem que relembrar como é que se foi construindo a proposta desse modelo, né? De se pensar, achar possível que a gente possa mudar o modelo da economia, né? É importante a gente relembrar isso, porque senão esse termo, emprego verde, fica um termo muito de marketing, né? Uma palavra muito, né, muito marcada pelo marketing empresarial, né? Eu até costumo dizer, hoje em dia, qualquer emprego é sustentável, né? A palavra sustentabilidade, a palavra verde, ela agregou de forma muito pejorativa, né? O marketing empresarial, não para agregar, na verdade, o valor que ela deveria representar, mas apenas para se usar de forma, né, de apropriação. Então, é preciso a gente lembrar que tem todo um trabalho de uma construção muito grande que envolve desde a ONU e a OIT na construção dessa ideia que nós vamos chegar lá no que é emprego verde, se eles existem, né? Acho que essa é a grande questão. É o nome do programa da OIT também, não é? Sim, então, mas como é que a OIT chegou nisso? E aí começou, não foi?
Na verdade, a gente tem que lembrar, na verdade, de como entra a proposta do desenvolvimento sustentável, que, na verdade, começa com iniciativas da ONU, lá em 1972, na Conferência de Estocolmo, né? A primeira grande conferência internacional que trouxe essa discussão para a seara política e econômica, da importância de se preservar o meio ambiente, e sem preservação do meio ambiente não se poderia continuar, dada evidente o cenário de degradação ambiental ali na década de 70. Então, essa conferência de Estocolmo, ela deu um passo importante quando nós conseguimos, é evidente que naquele momento a gente não conseguiu nenhum documento hard law, mas a gente conseguiu uma declaração soft law importantíssima, que é a Declaração de Princípios de Estocolmo. Ali é a nossa origem, porque é nessa declaração de princípios que vai estar, vamos dizer assim, o germe da ideia do desenvolvimento sustentável. Eu não usávamos essa palavra ali ainda, muito embora, né, autores importantes já falassem em ecodesenvolvimento, né? Então, até nós chegamos à ideia do desenvolvimento sustentável, que vem ali na Comissão Brundtland, né, em 1997, com aquele documento 87, aquele documento importantíssimo, né, Nosso Futuro Comum, quando a gente começa a pensar em desenvolvimento sustentável. E essa ideia de desenvolvimento sustentável, ela é assentada finalmente na Rio 92. Certo? Em cima daquele documento construído pela Comissão Brundtland em 87. E se eu não me engano, você foi na Rio 92. Querida. Eu não fui com você porque eu não lembro onde eu estava. Nós éramos muito crianças, Tereza. Nós éramos muito crianças. Né? Você que me conhece bem sabe que antes de ser acadêmica, antes de ser advogada, antes de ser professora, antes de tudo, eu sempre fui ativista ambiental, né? Tanto que eu tive uma dificuldade enorme agora de sentar aqui com você às 8 horas da manhã e colocar os meus animaizinhos para fora de casa. E eles não estão entendendo que eles estão trancados lá fora, entendeu? Eu ainda continuo cercada de animais, graças a Deus. A vida sem eles não tem a menor graça. Bom, enfim. Então, foi muito importante isso, Tereza, porque ali em 92, um momento democrático que talvez nunca mais o mundo viva. É lamentável a gente dizer isso, né? Mas foi a grande conferência democrática do mundo, né? E ali a gente pôde construir, pela participação de um número expressivo de países, né? De chefes de Estado que estavam presentes, né? No Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e também já havia um movimento maravilhoso de ONGs, né? Que tiveram um papel importantíssimo na Rio 92. Então, além de nós construirmos 2 documentos hard law importantíssimos, né, magníficos de serem assinados naquele momento, que é a Convenção do Clima e a Convenção da Biodiversidade, e essas 2 coisas estão interligadas com essa nossa ideia de emprego verde, tá? E veja, temas inimagináveis de serem tratados juridicamente, porque são temas globais. Né, o grande desafio do século XXI, como é que a gente vai controlar as alterações climáticas por meio de um documento jurídico ou de acordos, né, de parcerias entre países, né, e principalmente também como a gente vai impedir a exterminação da biodiversidade, né, a perda de recursos e de elementos naturais essenciais para a manutenção da qualidade de vida. Mas nós conseguimos assinar 2 documentos hard law, que são importantíssimos. E, além disso, ali na Rio 92, nós conseguimos também elaborar, principalmente com a participação da sociedade civil, aquele documento sensacional que se chama Agenda 21, que nós não podemos esquecer quando a gente perpassa todos esses temas, porque a Agenda 21 tem um capítulo sobre economia verde. Né? Então, nós construímos ali naquele momento, eu diria, talvez, nós assentamos todos os fundamentos jurídicos sobre os quais nós construímos a partir dali, a possibilidade de que esses termos deixem de ser termos apenas recheados de ideologia, recheados de ideal, né? E, na verdade, se tornaram propostas concretas de serem possíveis que os países avançassem. Certo? Então, é importante a gente lembrar isso, esse marco que foi a Rio 92. Porque a partir dali, né, depois nós tivemos a Rio +5, onde foi estabelecido, né, começou a se estabelecer a ideia de uma economia verde, né, começou a usar o termo economia verde, que se assentou mais grandemente na Rio +10, em Joanesburgo. Certo?
Então, ali a gente passa realmente a trabalhar com esse termo economia verde. Então, eu não tenho como falar em empregos verdes sem entender que esse termo ele foi, né, proposto e trabalhado e construído dentro dessa ideia, dessa transição de modelo econômico, certo? Para que a gente realmente dê um passo importante de não mais produzir com essa ideia do capitalismo agressivo, degradador, né, que deixa, vamos dizer, essa pegada ecológica enorme sobre o planeta, né, em termos de esgotamento dos recursos naturais e em termos de acumulação de resíduos, de contaminação de ecossistemas, de destruição de biodiversidade. Então, se nós não tivermos consciência disso, não há nem como a gente avançar na conversa, não há como a gente entender, porque vira realmente uma palavra como qualquer outra. Olha, o meu produto é verde, né? Enfim, você agregar apenas a palavra verde a uma ideia, né, de produto. Certo? Você acha que é aí que nasceu também esses programas de responsabilidade social da empresa? Porque eu acredito que, principalmente agora, no pós-pandemia, esse tema ele vai ficar, ele tende a se fortalecer, vamos dizer assim, né? Esses controles que as empresas devem fazer, essa questão, até porque dizem que há quem sustente aí que as grandes pandemias estão sendo geradas, inclusive, por um baita desequilíbrio ambiental, né? Então, talvez esses programas todos eles surgem bem nessa época. Você acha que isso tende a se incrementar? Como você vê aí o papel das empresas nisso? Isso tem que ver também com a questão da proteção e saúde do trabalhador ou não? Na verdade, é o seguinte, Tereza, aquela declaração de princípios que começou lá em Estocolmo e foi reformulada na Rio 92, né? Ela é a base principiológica que construiu toda, vamos dizer assim, os fundamentos do direito ambiental, certo? E um dos princípios importantes do direito ambiental é a função socioambiental da propriedade, ok? Uhum. As alterações do modelo de consumo. Tá? Então, tudo isso altera, vamos dizer assim, a função da propriedade empresarial, né? A função da empresa, né? Dentro do contexto, porque, na verdade, nós vamos assimilar ali, a partir de toda essa construção da principiologia ambiental, né? A responsabilidades compartilhadas, né? Inclusive, responsabilidade, o princípio da responsabilidade comuns, mas compartilhadas, é um princípio importante que está na base dessa construção desses instrumentos internacionais, dessas convenções ambientais internacionais, né? No sentido de exigir a cooperação de todos. Então, a empresa é parte dessa cooperação, né? Se o empresário não mudar a sua forma de produzir, não introduzir dentro dos seus mecanismos de gestão uma responsabilidade socioambiental, não há como a gente sequer imaginar que haverá uma possibilidade vamos dizer assim, desse caminho para empregos verdes. Porque o papel do empresário é fundamental nesse contexto. Só que não é o empresário sozinho, ele não pode investir nisso sozinho. Né? Na verdade, é necessário toda uma reformulação de políticas públicas governamentais. Né? É por isso que esse contexto de emprego verdes, como eu estou dizendo desde o começo, ele está muito interligado à questão ambiental, e é isso que a gente precisa entender, esse diálogo importante que é preciso ser feito, né? Aqui na nossa área do direito do trabalho como direito ambiental, de perceber que, por exemplo, as legislações ambientais, elas foram construídas normatizando políticas públicas. Então, para observar o quanto os princípios ambientais, eles são princípios que estão na base de políticas públicas. Você começa desde a política de educação ambiental. Então, como é necessário uma educação ambiental que perpasse a população, que perpasse
todos os atores sociais, o empresariado, né, o sindicato, os tribunais. Então, eu estou, né, já funilando aqui um pouco o tema, mas veja como aquela política de educação ambiental, que é de 99, uma das primeiras, né, depois da Rio 92, como é importante que a sociedade entenda do que a gente está falando. Por que é importante se ter deveres ambientais? Porque a Constituição ordenou isso. A Constituição é uma Constituição que ela compartilha deveres solidários com a qualidade ambiental entre a sociedade e o Estado, né, para as presentes e futuras gerações. Então, se não houver essa conscientização, a gente não dá esse caminho para essa transição. Então, falando em políticas ambientais, veja, por exemplo, a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma política que usa um dos princípios ambientais, que é o princípio do poluidor-pagador, né? E transforma esse princípio em um instrumento efetivo, né? Para ser usado pelas empresas, que é a internalização dos resíduos, né? Do passivo ambiental. Veja, como é que eu posso falar de empregos verdes, Tereza, em empresas que deixam grandes passivos ambientais? Complicado, né? Tem uma colega aqui, advogada, que está conosco, a Patrícia. Aliás, Bento Herculano está por aqui. Tem um monte de gente que já passou aqui que não vai dar para eu voltar para ler o nome de todo mundo. Aí, dando um bom dia para quem chegou agora. E a Patrícia está dizendo, está fazendo uma afirmação que eu realmente tenho um pouco de dúvida, sabe, Norma? Que ela diz: o capitalismo é nocivo ao meio ambiente. Eu acho uma expressão um pouco perigosa, não é? Uma afirmação um pouco perigosa. Não sei se é o capitalismo que é prejudicial ou se, como você está falando, a forma como se desenvolvem as questões de serviço e a forma como as empresas se comportam, né? Eu não estou falando nem só de privado, tanto público como privado, porque muitas vezes também o setor público também polui, né? Muitas vezes também polui, ou como agente principal, ou como agente colaborador, vamos dizer assim, ou parceiro nas políticas, né? E aí a gente está falando de um ponto muito importante que você tocou, que a gente até discutiu bastante no Congresso, que é a questão da educação, né? Essa educação ela tem que vir de base, que é o que prevê uma das alças, vamos dizer assim, do projeto que o TST tem sobre o trabalho público, né? Que é Sim. formar desde a base, porque depois que a pessoa está grande, já com hábitos que já estão enraizados, fica muito mais difícil você conseguir fazer todo esse trabalho de educação ambiental, né? Hoje eu vejo, por exemplo, a Vitória na escola, em toda aquela parte de reciclagem. Nós fizemos isso, né? Imagina, ninguém nem pensava nisso na década de 70, na década de 80. Então, quer dizer, nós não tivemos essa educação ambiental na escola. A gente provavelmente foi da educação do desperdício, né? Que é o fruto que se colhe depois, né? Na verdade, assim, Tereza, o que o colega coloca é a grande questão que sempre se discute, né? Se é possível a gente conciliar desenvolvimento com preservação ambiental. Eu acho que a gente já passou desse ponto, sabe? Nós estamos discutindo a questão do desenvolvimento sustentável desde a década de 70. Uhum. Eu acho que a gente já pular mais essa parte de ficar discutindo ideologias e a gente precisa garantir melhor qualidade de vida para todos nós. E não haverá melhor qualidade de vida sem que nós preservemos o equilíbrio ambiental. Isso é dado científico. Então, é importante a gente ver, por exemplo, todo o trabalho que envolve a construção desse convencimento das nações a respeito das alterações climáticas. E eu não estou fugindo do assunto, não, porque emprego verde tem tudo a ver com alterações climáticas, tá? E na verdade, veja o seguinte: como convencer as nações que é preciso mudar a sua fonte energética? Então, na verdade, a gente está falando de coisa muito concreta. Né? Não é só a ideia, a palavra desenvolvimento sustentável. São coisas concretas. É preciso que os países deixem de emitir essa quantidade
tão incontrolável de gases de efeito estufa, porque eles estão alterando o equilíbrio ambiental, e o equilíbrio ambiental vai chegar em todos nós de alguma forma, e chegou. Chegou como ninguém esperava, né? Nós esperávamos que fosse de outra forma, chegou numa pandemia. Né? Para não estender muito, que a gente tem pouco tempo para falar, mas a pandemia começa por desequilíbrios ambientais, pela forma absolutamente agressiva e desnecessária com que nós tratamos os animais. Né? Ela vem de uma questão sanitária, né? Dessa utilização cruel e absurda e totalmente sem qualquer cuidado sanitário, que se trata a carne de animais selvagens. Né? A gente sabe, não preciso adiantar muito de onde veio a origem desse vírus. Então, a questão ambiental nos encurralou agora em bolhas. Né? Então é muito importante, eu acho que esse é um passo que a gente já tinha que ter dado. Eu às vezes me assusto quando eu vejo, né, momentos como esse, gente que parece que não saiu da década de 70 e não leu todos esses documentos que a gente construiu desde então para tornar a ideia da sustentabilidade a nossa saída. Se nós não dermos este passo de respeito, de produção com respeito ao equilíbrio ambiental, nós não vamos sair desse buraco em que nós nos metemos. Esse é o grande desafio do século XXI. É a sustentabilidade socioambiental em todos os setores. É a ecologização, sim. A ecologização das políticas públicas, a ecologização das empresas, a ecologização da nossa mente, dos nossos hábitos de consumo. Se nós não mudarmos os nossos hábitos de consumo, as empresas não vão ter o incentivo de mudar a qualidade dos seus produtos. Né? É tudo uma rede. Né? Que, aliás, é uma cadeia, né, Norma? Porque Sim. Agora você estava falando da pandemia, eu estava lembrando uma notícia que eu vi o mês passado, ou começo desse mês. Enquanto a gente busca a vacina para a Covid-19, já se fala na China também, né? Numa possível vírus que é muito mais letal do que Covid-19, que é um vírus que eles estão identificando na criação de porcos, que mata muito mais rápido e de uma maneira muito mais violenta, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a gente está na esperança de sair de um, já está entrando em outro, e ainda tem a grande polêmica com relação à questão dos laboratórios e das farmacêuticas, né? Sim. Que, obviamente, e claro, é como você falou, não estamos fugindo do tema, mas, na verdade, tudo isso está intrincado nisso. Sim. Em emprego verde, a gente está falando em postos de trabalho, e, obviamente, que toda essa engrenagem ela vai funcionar com a prestação de serviço, que por mais que a gente tenha robôs, quem manipula o robô é um ser humano, e que isso tem que ser manipulado, e essa prestação de serviço ela tem que contribuir tanto pessoa física como pessoa jurídica para a conservação, para a restauração e para a melhoria da qualidade ambiental, não é? Que é o que você está falando. Ou seja, só com um desenvolvimento ambiental adequado e sustentável é que a gente vai conseguir, lá no final da linha, uma expectativa de muito melhor, né? Aquilo que a OIT de trabalho digno, trabalho decente. Sim. Está totalmente inserido na ideia, né, de empregos verdes. Não é como a gente falar, separar esses temas, né? Mesmo porque é até importante a gente lembrar isso, porque às vezes a palavra, Tereza, fica tão inserida nesse contexto de marketing, né, que não é possível também a gente pensar em setores que reformulam a sua produção, reformulam, né, seus instrumentos, se tornam, em tese, aquilo que eles poderiam dizer mais eficientes em termos de propostas energéticas, mas que não propiciam trabalho digno para os seus trabalhadores. Exatamente. Uma coisa não está absolutamente, não quer a empresa mudar, né? E de alguma forma tornar-se mais eficiente em termos energéticos, por exemplo, não significa diretamente que o trabalho se tornou mais digno e mais decente. Uhum. Né? Então, uma coisa tem que realmente propiciar a outra, senão nós não vamos estar dentro desse contexto. E veja que, quando a gente fala
dessa construção dessa ideia de que é preciso nós trabalharmos com a ideia de responsabilidade socioambiental, né? Não há como se falar em empregos verdes que não contribuam para a preservação, recuperação do meio ambiente, para a redução de consumo energético. Essa é uma ideia importante dentro da ideia de empregos verdes, né? E de matérias-primas, né? Redução de resíduos e melhorias de condição de trabalho, né? Todas essas coisas têm que estar somadas, porque eu não posso abrir mão do trabalho seguro, do trabalho saudável, do trabalho digno. Claro. Então, não necessariamente, quando eu falo que eu uso o termo sustentável ligado a um produto, não necessariamente significa que aquele trabalho se dignificou ou se tornou um trabalho mais seguro ou mais decente. Certo? Então, essa vigilância é importante, né? Ô, Norma, e o Acordo de Paris, o que tem a ver com tudo isso? Esse acordo, porque na verdade é um acordo polêmico, né? E o governo brasileiro, parece a situação do Brasil, né? Esse acordo tem dado resultado, ou foi mais um marketing das multinacionais, vamos dizer assim? Não, Tereza, por isso que eu tenho um pouco de receio quando eu vejo, né, principalmente autoridades políticas no Brasil e em outros países, que eu falo, gente, esse povo não saiu da década de 70. Não é uma palavra de marketing, é uma conquista diplomática das mais importantes que o mundo já teve. Porque isso veio sendo construído desde a Rio 92, né, da assinatura da Convenção do Clima, que gerou o Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto pensou em mecanismos de desenvolvimento limpo, que é uma ideia que está ligada à economia verde, né, que são investimentos em projetos de pequenas e médias empresas, né, de dinheiro que pode vir de fora de empresas que investem em sustentabilidade. Então, já era uma ideia que vinha do Protocolo de Quioto, ok? E o Protocolo de Quioto, o grande problema do Protocolo de Quioto é que ele reuniu os países mais emissores de gases de efeito estufa, né? E você tinha os países do anexo 1 e os países em desenvolvimento do anexo B. Só que tudo isso mudou, né? A economia entrou, né, nessa, vamos dizer assim, nessa corrida com a China, né? A China ultrapassou todo mundo. Certo? Lá em 97, a China não estava entre os países mais desenvolvidos ou os que mais emitiam gases de efeito estufa. A China foi passando todo mundo. Os Estados Unidos não assinou o Protocolo de Quioto, que tornou bastante difícil a implementação da ideia do Protocolo de Quioto, que era o controle vamos dizer assim, da temperatura da Terra, né? Isso é simples para a gente falar rapidamente no tempo que a gente tem aqui, simples e quase impossível de ser conquistado sem mudança de modelo energético. Muito bem, com a China no contexto, tudo mudou. E os Estados Unidos não entrou no jogo. Então, a grande dificuldade de nós chegarmos até o Acordo de Paris foi toda essa negociação que houve uma mudança, né, geopolítica de poderes aí nesse contexto entre as nações, desde o Protocolo de Quioto, e nós precisávamos renovar em 2012 e não conseguimos, né? As COP se reunindo e não conseguia renovar o Protocolo de Quioto, que parecia que iria fracassar. E nós conseguimos, em 2015, né, assinar o Acordo de Paris. Então, ele não é uma falácia, ele, na verdade, ele representa realmente a salvação da ideia de que é possível, por meio do princípio da cooperação internacional, né, e do princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, que os países realmente se responsabilizem com políticas e de práticas de adesão a essa transformação de modelo econômico, para uma economia mais sustentável, para uma economia mais ecologizada, para uma economia que respeite os elementos vitais de proteção ao meio ambiente, para que a gente evite o colapso. Então, o grande desafio do século XXI é esse, né? Então, quando se assina o Acordo de Paris, aí as nações têm que se comprometer, é o que se chama NDC, na verdade era INDC, né? Que são qual é o compromisso de cada país para que vamos dizer assim, qual é o grande acordo? O grande acordo é que não é possível, a ciência tem dito isso, desde os relatórios do IPCC, ok? Então, isso que reúne os maiores cientistas climáticos do mundo, né? Eles vão emitindo os relatórios e os relatórios já concluíram que são ações antrópicas que causaram as alterações climáticas, certo? Então, que não é possível que a temperatura da Terra
suba mais 2 graus centígrados desde eles pegam um ponto lá, né? Pré-industrial, né? Desde aquele momento, eu não posso ter até 2030 uma temperatura que chegue a 2 graus centígrados. Se isso acontecer, Tereza, haverá alterações no nível do mar, haverá alterações gravíssimas que vão afetar as cidades. Afetando a cidade, chega em todo mundo, chega nas empresas, chega no trabalho, vamos dizer assim, é um contexto que afeta grandemente o mundo do trabalho. Além de todos os que vocês discutem tão bem aqui, né, o contexto ambiental vai destruir economias. Né? O desequilíbrio, se nós chegarmos a esse ponto, então este é o grande desafio do momento. Então, o Brasil, ele, respondendo a tua pergunta, ele ofereceu as suas NDCs. Isso passou pelo Congresso um ano depois, e, portanto, elas já são compromissos oficiais do governo brasileiro. E esse compromisso oficial, para ser bastante rápida, ele significa que nós temos que controlar desmatamento, minha amiga. Ia chegar na Amazônia, ia chegar no Pantanal, que até uma... Essa é a grande contribuição. A grande contribuição de emissão de gases de efeito estufa do Brasil é o desmatamento. Né? E o Brasil se comprometeu. Dizem que na pandemia a poluição foi reduzida, mas o desmatamento aumentou. Isso é verdade ou isso é história da imprensa? Porque no começo, em São Paulo, claro que todo mundo dentro de casa. Foi interessante, um dia eu tive que ir para São Paulo, eu cheguei a Marginal e falei, nossa, parece que está tudo mais claro. É óbvio que estava mais claro que a poluição saiu, desapareceu. Quer dizer, é visível que, pelo menos nas grandes cidades, com todo mundo dentro de casa e a mobilidade reduzida, obviamente, parece que a gente teve uma recuperação aí da poluição, vamos dizer assim, o efeito positivo da pandemia, né? Agora, dizem que ao mesmo tempo que isso aconteceu, aumentou o desmatamento, e aí como é que fica esse compromisso no Brasil? E é verdade isso? Na verdade, é o seguinte, Tereza, aí, inicialmente a gente teve assim, aquela aparente alegria, nossa, a natureza, nós nos fechamos em bolhas, né? Fomos obrigados a fazer isolamento social, né? E a natureza está em paz. Então, teve cenas muito bonitas, né? De golfinhos em baías que não eram vistos mais, a poluição das cidades diminuiu, tudo isso realmente é real, né? Então, para a gente ver como realmente as nossas cidades, o nosso modelo agressivo, né? De uso da natureza como se fossem meros recursos naturais, o quanto isso afeta todo esse equilíbrio ambiental ao nosso redor. Entretanto, no Brasil, nós precisamos lembrar que nós estamos vivendo já, e isso, gente, não é de agora, né? Você falou, você foi na Rio 92, na Rio mais 20, com certeza eu fui. Né? Não, na mais 20 foi, eu lembro. Na 92, na 92 a gente estava terminando a faculdade, chegando em São Paulo. Mas eu estava lá na Rio mais 20. De você ter ido. E nós fizemos todo um movimento contra os retrocessos ambientais, né, das políticas ambientais que foram constituídas desde a Constituição de 88. E a Constituição de 88 ela é magnífica nesse sentido dessa integração que ela propõe de compromisso jurídico com a sustentabilidade socioambiental. Ela dá instrumentos para isso, né? E todas as políticas ambientais construídas depois disso começaram a ser desmontadas, né? Lá na Rio mais 20, em 2012, nós estávamos lá e nós fizemos uma passeata de ré contra o retrocesso que significava a revogação do Código Florestal. Lembre-se que o Código Florestal deu anistia aos desmatadores. Né? O Código Florestal quis destruir 2 grandes instrumentos de proteção florestal no Brasil, que é a APP e a Reserva Legal. Isso foi em 2012. Ok? Então, desde então, nós temos lutado muito na área ambiental contra os retrocessos das políticas ambientais do Brasil, que foram criadas todas em cima desse contexto internacional que nós mencionamos, importantíssimo. Nós fizemos conquistas incríveis, Tereza. Nós temos leis ambientais muito boas, só que nós temos uma lacuna muito grande de implementação. E essa lacuna de implementação, ela significa 2 coisas importantes. Significa um pouco investimento dos governos, um atrás do outro. Governo de direita, de esquerda, de meio, seja lá o que for. Né? Eu não estou falando, aqui não é uma questão de ideologia, aqui é uma questão de garantias. Os governos têm o dever de garantir as políticas públicas.
Mas né? por que Elas são você muito acha que existe essa resistência dos governos, no Brasil, principalmente? Tereza, porque isso implica em investimento, isso implica em estudos de impacto ambiental, que precisa de um tempo. Eu preciso aplicar o princípio da precaução, o princípio da prevenção. Não há essa cultura no Brasil. A cultura no Brasil é de degradação, a cultura no Brasil é de exploração ao máximo dos recursos naturais e é de deixar o passivo para a sociedade. Cadê a responsabilização das grandes empresas multinacionais exploradoras de recursos naturais que desde sempre, Tereza, deixam passivos ambientais que contaminam o nosso meio ambiente e acabam com a saúde, primeiro, sabe de quem? Do trabalhador. Sim. Bom, nós somos Sim, e da campeões comunidade. mundiais em acidentes e doenças, né? Exato, e da comunidade adjacente, certo? Então, veja a importância da gente ter construído todos esses instrumentos, inclusive a importância que a doutrina trabalhista, os tribunais trabalhistas têm feito, né? Você sabe que eu navego bem nessas duas áreas e amo fazer isso, e eu sempre elogio os tribunais trabalhistas no avanço que foi dado, a coragem dos juízes do trabalho, em realmente aplicar o meio ambiente do trabalho como um direito fundamental do trabalhador. Condenações incríveis, né? Que a gente tem visto na Justiça do Trabalho, corajosas, mas que é aplicar o sistema que a Constituição propôs de responsabilidade objetiva para o dano ambiental. Né? Então, é muito importante a gente fazer essa leitura e entender que os governos precisam se comprometer. Então, esses retrocessos que a gente está vendo, que chega nesse que nós estamos falando, o que acontece no Brasil? Mesmo no meio da pandemia, que a natureza poderia estar em paz, na verdade, os degradadores, né? Os grileiros, os desmatadores, né? Aqueles que vivem da ilegalidade no transporte de madeira, no acesso à biodiversidade, se sentiram livres por duas coisas. Todo mundo está trancado e o governo passando uma notícia de que não se importa com política ambiental. De que política ambiental não é importante. O desmonte de órgãos de compromissos internacionais assumidos. Exato! Então aí nós vamos chegar, né, para a gente fechar a questão e fechando a nossa questão aqui do nosso tema, se o Brasil deixa de se comprometer, veja, o Brasil sempre foi protagonista nas grandes convenções internacionais ambientais. O Brasil sempre foi chamado para discursar a Rio 92 foi né, acolhida por nós, né? Então o Brasil é um dos maiores detentores da biodiversidade mundial. Eu estou falando com você, olha aqui, não consigo me livrar do meu parceiro. O meu tá escondido. Esfriou, ele se esconde, entendeu? Debaixo do cobertor. Os meus são todos indignados que eu coloquei para fora. Isso aqui acabou de pular a janela. Aí, Tereza, veja, nós temos ainda uma quantidade enorme de água, né? Um país ainda detém quase 20% da água doce mundial, o que é muito. Né? Como nós tratamos os nossos rios, como nós tratamos as nossas, né, os nossos lençóis freáticos, a vegetação tão importante para protegê-los. Na mão de quem que nós estamos deixando isso? A nossa biodiversidade, nós somos considerados um país mega diverso, um dos poucos do mundo. Então, toda vez que me dá uma oportunidade, desculpa, estou usando esse momento para isso também, eu faço um pouco de educação ambiental. Né? O brasileiro... Paulo Basílio está dando risada aqui, dizendo que o governo está dizendo que a culpa é dos índios que querem explorar a floresta. Gente, por isso que eu estou te dizendo. Sabe? Leiam, gente, os documentos internacionais, o avanço científico, todo que foi feito, que confirma que não é possível a gente avançar sem proteger o equilíbrio dos elementos vitais que nos garante qualidade de vida, gente. Isso é tão básico, nós precisamos ensinar isso para todo mundo, mas não é só para nossas crianças, Tereza. Porque eu te garanto que a Vicky está muito mais craque nisso até do que você. Mas nós precisamos ensinar isso para os adultos, né? Por causa da Política Nacional de Educação Ambiental. Né? Então, o que eu estou querendo te dizer é que, infelizmente, no Brasil, esse momento pandêmico, ele reverberou aquilo que está muito claro, os retrocessos nas políticas ambientais que têm sido feito governo após governo, e que piorou muito agora, né? Pela mensagem. Não é nem tanto pela atuação, pelo pouco tempo, mas é pela mensagem. Olha, não há poder de polícia ambiental
para impedir crimes ambientais. Então, os desmatadores, né, dos nossos biomas se sentiram livres para reverberar e aumentar a capacidade de exploração de recursos naturais. Então, olha aí o efeito. Nós somos a Amazônia em chamas, nós estamos com o Pantanal em chamas. Gente, isso é terrível. Isso é terrível, terrível. Né? E numa época sempre houve incêndio, né, Norma? Nessa época do ano, é época seca, né? E a gente que é mais aí do meio do mato sabe que é uma época mais perigosa, vamos dizer assim. As épocas de seca é a época que a gente vê mais incêndio nas florestas, ou seja, onde o cuidado deveria ser redobrado, né? É que prática, vamos dizer assim, da Idade Média, que ainda se aplica no campo, né, de colocar fogo. Né? Algo que já foi proibido em várias legislações, mas que infelizmente ainda está muito na cultura do brasileiro. Né? Então, por isso a gente volta para o problema da educação ambiental, o quanto você precisa mudar isso. Claro. Então, voltando para a gente fechar, que o nosso tempo é pouco, para compreender que, vejam, um dos compromissos que o Brasil assumiu no Acordo de Paris é o reflorestamento, é o controle do desmatamento. Né? Ali naquele momento era o governo Dilma, a proposta do governo Dilma, inclusive, foi zerar o desmatamento. Lembrando que como nós recebemos, né, a Rio+20, né, isso sim é uma proposta de falácia. Se eu não tiver políticas públicas que investam nisso, isso é mais marketing governamental do que qualquer outra coisa. Né? Mas então, veja, se nós não cumprimos os nossos compromissos acordados no Acordo de Paris, nós não teremos como cumprir também os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, nós não cumprimos, né? A Agenda 2030 efetivamente estaria comprometida, não é? Exatamente, Tereza. Então, aí nós voltamos ao nosso começo. É possível empregos verdes? Então, eu preciso repassar todas esses que são compromissos, inclusive assumidos, né, juridicamente, não são só, né, compromissos ai, meu Deus, ele está me batendo aqui. Não são só compromissos diplomáticos, são compromissos jurídicos que o Brasil assumiu, né, para que a gente chegue nesse contexto. Aí eu queria dizer para você que a OIT tem um papel muito importante na construção dessa ideia de empregos verdes. Né? Nós sabemos o quanto a OIT tem investido nisso. Toda a construção que a ONU fez nessas convenções internacionais, a OIT sempre esteve presente. A OIT esteve presente em 72, a OIT esteve presente em 92. Tá? Ela sempre participa com o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, das discussões que envolvem economia verde e empregos verdes. Okay? Então, nós temos, né, a gente sabe que a gente tem documentos importantes da OIT, ela emitiu um documento importante em 2011, chamado Competências Profissionais para Empregos Verdes, um olhar para a situação mundial. Porque a questão do emprego verde já tem um problema-chave, que é o problema do desenvolvimento de competências profissionais. Né? Eu preciso preparar o trabalhador para esse novo modelo, né? Que está se modificando. Né? Então, o problema que sempre se levanta nesses relatórios é esse problema de competências profissionais, de qualificação. É preciso capacitação. Então, eu tenho uma situação dessa, se nós fizermos essa transição, né, conseguimos ir investindo e evoluindo nessa transição que é sugerida e creditada pela OIT, né, é preciso pensar que há um deslocamento de setores de atividade econômica, né, um deslocamento estrutural, né, que vai destruir muitos empregos, mas também que vai construir muitos outros. Então, a OIT tem levantamento sobre isso. Uhum. Então, a construção de novos empregos é maior do que a destruição de modelo anterior. Né? Então, eu tenho também, não só essa construção de novos empregos, mas eu tenho a modificação de empregos já existentes. E isso exige capacitação. E aí é que entra um papel importante, a OIT, inclusive, lançou, né, na COP25, né, que é a continuação da Convenção do Clima, que era para ter sido no Brasil, o Brasil se negou, né, no atual governo, né, aí Chile, Madrid e a pandemia, mas na COP25 a OIT lançou uma ação climática para o emprego.
Então, vejam realmente essas situações estão conectadas, né? Para desenvolver competências, né? Pensando também na proteção das vulnerabilidades, né? Pensando no potencial dos jovens, no potencial, né, das mulheres, de grupos vulneráveis, que todos estariam, então seriam, né? Se nós investirmos nisso, seria uma oportunidade. E agora, em 2000, aquele documento da OIT de 2011, ele foi atualizado, lá envolveu 20 países, agora ele foi atualizado a partir de 2017, 18, 19, está envolvendo acho que 30 países, né? No relatório Skills for a Green Future, que vai gerar o Green with Job, ok? Né, esverdeando os empregos, certo? Então, aí eu gostaria de passar para você algumas questões que envolvem um estudo no Brasil de 2019 sobre 2009 sobre empregos verdes. Então, há vários estudos, tá? Então, não é uma falácia, não é uma palavra, né, apenas de marketing empresarial, está envolvido dentro de todo esse contexto, é isso que, né, a gente quis dizer aqui, de todo esse contexto de construção de um novo caminho, né? Do caminho da sustentabilidade, dos deveres de todos nós, de todos os atores sociais, né? Do dever governamental, do dever da sociedade civil, do dever das empresas, né? Das instituições, com essa, vamos dizer assim, necessidade essencial para a qualidade de vida de todos nós, que é o respeito ao equilíbrio ambiental. Então, esse estudo de 2000... Não, segue. Depois eu ia dizer, ele coloca 6 eixos básicos para a gente entender um pouquinho melhor a proposta dos empregos verdes. Ele fala em maximização da eficiência energética e substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. Valorização, racionalização do uso e prescrição dos recursos naturais e dos ativos ambientais. Aumento da durabilidade e reparabilidade dos produtos e instrumentos de produção. Redução de geração, recuperação e reciclagem de resíduos e materiais de todos os tipos. Prevenção e controle de riscos ambientais e de poluição visual, sonora, do ar, da água e do solo. Diminuição dos deslocamentos espaciais de pessoas e cargas. Então, são 6 eixos importantes para que a gente possa identificar um emprego como um emprego verde. Mas veja que tudo isso pode ser construído por qualquer empresa. A gente não está falando só do setor energético, do setor agrícola, do setor de transporte, do setor da construção. Qualquer empresa pode aderir a esses eixos e pode fazê-lo de forma construída. E se ela adere a um desses eixos, ela já pode se dizer como uma empresa que está assumindo uma responsabilidade socioambiental. Então, você veja que há um caminho a ser construído. Claro. Aliás, é o que vem, é o que as empresas e os sindicatos internacionais têm levado em conta nos acordos marcos globais, não é? Tem levado em conta esses eixos tanto da ONU, as diretivas que estão aí dentro das propostas que esses organismos internacionais eles têm feito. Lembrando, Norma, que assim, do que você falou, até para fixar para o pessoal que nos assiste, que na verdade o emprego verde ele tem a ver com uma transformação da economia e da própria empresa. E eu acho que não tem um momento melhor para a gente falar disso que não esse que nós vivemos, em que a gente fala na transformação do direito do trabalho. Quem fez a abertura do nosso congresso foi a Marilu Veiga, que é a diretora da UIT, do Departamento de Pesquisa da UIT. E ela começa dizendo da transformação do direito do trabalho. Que, na verdade, é um tema que já vinha sendo proposto na Declaração do Centenário do ano passado, né? Nós tivemos aí 3 meses entre a Declaração do Centenário e aí da pandemia, então, obviamente, isso acaba ganhando uma importância, vamos dizer assim,
mais acentuada, porque, afinal de contas, aquilo que foi proposto já tem que ser aprimorado, vamos dizer assim, para essas novas mudanças que vão ocorrer. Então, talvez seja o caso aí de uma conscientização das empresas e dos próprios empregados, porque também não adianta a empresa ter consciência, o empregado não ter consciência nenhuma, o trabalhador, e como você falou, as próprias políticas públicas que o governo desenvolve, tem que ser um conjunto, né? Uma harmonia desses três eixos centrais aí do nosso, que vão formar que seriam responsáveis pela formação de uma vida melhor, pelo menos dentro do ambiente de trabalho. E, obviamente, que isso acaba indo além dos muros da empresa, porque, claro, se você tem emprego de qualidade, se você tem as pessoas mais satisfeitas, evidentemente a gente vai ter aí um reflexo muito grande na própria sociedade, né? de redução de número de criminalidade, um índice maior de satisfação, um impacto muito menor nas contas públicas com relação à seguridade e à previdência social, porque você vai ter trabalhadores mais saudáveis, vamos dizer assim, não é? Então, parece que é uma engrenagem que para chegar num todo harmônico, né, Norma? E aí, a gente já caminhando aí para o final, que nós temos aí 3 minutinhos para conseguir terminar a nossa live. Eu gosto tanto desse assunto e a gente começa a falar, envolve tanta coisa, né? Lembrando que amanhã vai estar aqui o Platon com o ministro Carlos Alberto, e acho que ele vai poder falar dessa questão, até meio que a gente vai ter meio que de propósito com a sua live com a dele, porque a gente está falando de instrumentos internacionais, para ele falar dessa força vinculante dos instrumentos, que ele vai falar justamente do controle de convencionalidade. Tereza, olha, foi uma alegria estar aqui com vocês, poder falar desse tema que realmente é um tema que abarca muito toda a minha área de pesquisa, né? E eu queria finalizar dizendo que todos nós temos um papel para exercer nessa questão realmente de acreditar na sustentabilidade socioambiental como um caminho, né? Um caminho não só global, é um caminho para a humanidade, mas é um caminho pessoal também, né? Todos nós estamos aqui agora fechados em bolhas, né? E de repente aprendendo a viver com tudo menos, né? E acho que uma coisa positiva é a gente perceber que a gente não precisa de tanto consumo. A gente pode mudar os nossos hábitos de consumo, né? Eu acho que foi uma pandemia que nos trouxe também essa perspectiva positiva de que é possível a gente mudar hábitos, né? É possível a gente mudar cultura. Então, essa coisa de que todos nós podemos contribuir de alguma forma, realmente percebendo que dá para viver com menos, né? Menos conforto, menos consumo, né? Menos troca de bens e produtos que nós estamos trocando o tempo todo. Então, acho que a contribuição da sociedade também é importante, numa conscientização de que é possível mudar, né? Então, essa transição, por exemplo, falar em empregos verdes, a gente está falando de oportunidades para jovens. Nós temos os nossos jovens estão vindo aí, precisam entrar no mercado de trabalho, né? Então, eles precisam de novas oportunidades, nós precisamos acreditar nisso, gente. A gente precisa investir em novos modelos, nós precisamos deixar as coisas antigas para trás, vamos pensar diferente, vamos pensar com esperança de que a gente pode construir um mundo melhor, e para construir um mundo melhor, gente, o meio ambiente também tem que estar bem. Nós não podemos continuar deixando essa pegada ecológica horrorosa por trás de nós. E não é só os estados que fazem isso, é cada indivíduo, é cada empresário. Eu repito, como que empresas que deixam passivos ambientais horrorosos no Brasil podem aderir à palavra sustentabilidade como fazem nos meios de comunicação? Vale! Vale! Pois é. Dizer que é sustentável? Né? Essa é uma complicado, né, Norma? Eu acho então, que como você falou, rever os nossos hábitos, e acho que esse momento de reflexão que a pandemia nos proporciona para rever a partir da nossa própria casa, né? O que nós estamos fazendo dentro de casa e o que vamos levar para fora de casa quando a gente conseguir sair. Acho que tem que ser um todo harmônico com isso, um momento para a gente refletir como a gente vai poder contribuir para isso, né? Lembrando que os jovens foram os mais afetados também aí pela pandemia. E eu já vou te agradecer
muito por ter participado dessa nossa live, desse nosso café da manhã, morrendo de saudade da gente se encontrar. Idem, Fê, idem. Morrendo de saudade da gente poder se abraçar. Quarto, né? A Norma foi minha parceira de quarto aí na Univem, quando a gente ia dar aula. Não sei nem como é que a gente conseguia acordar sábado de manhã para dar aula, porque a gente passava a madrugada conversando, né? É verdade. Olha, mas muito obrigada, Norminha, por ter... Eu que agradeço, de coração. E esperando que você volte aqui para a gente continuar falando do assunto. Agradecendo aí nosso público fiel do Café da Manhã. O Avalone está lá no Pantanal já falando, pegou agora.